Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. TSE nega ação contra Bolsonaro por suposto uso de recursos de campanha no 7 de setembro. Familiares de vítimas das chacinas da Candelária e Vigário Geral podem retomar pensão do Estado. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento. O Pix no Bradesco está ainda melhor. Experimente. O Tribunal Superior Eleitoral negou o pedido do PDT para investigar a campanha do presidente Jair Bolsonaro por supostamente usar recursos de campanha para financiar atos durante o 7 de setembro. O Alessandro Saturno tem as informações ao vivo, direto de Brasília. Oi, Alessandro, boa noite para você. Olá, Salsi. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, esse pedido ele foi negado pelo ministro Raul Araújo por falta de provas. O partido PDT queria que fosse feita uma análise detalhada sobre a prestação de contas, e os valores utilizados até agora em movimentações financeiras envolvendo recursos partidários. O documento protocolado no TSE solicitava que Bolsonaro e o candidato a vice, Braga Neto, apresentassem extratos dos últimos 3 meses das contas abertas para a campanha. Apesar do pedido, não foram apresentadas provas de eventual financiamento de apoiadores com recursos destinados à campanha. O ministro entendeu que todos os partidos e candidatos devem prestar contas em momento oportuno e, por causa disso, não há necessidade de antecipar a entrega de documentos sem fundamentos sólidos. Agora, Salsi, outras ações devem ser apresentadas envolvendo aí o 7 de setembro nos próximos dias. As campanhas de Ciro Gomes, Simone Tebet e Lula prometem aí uma ofensiva jurídica contra o presidente Jair Bolsonaro. Segundo eles, o presidente teria usado um evento oficial para fazer campanha eleitoral. Todos esses candidatos publicaram vídeos nas redes sociais criticando o presidente. Vamos ouvir. Quando o presidente da República, eu tive a oportunidade de participar de 2 7 de setembro, um em 2006 e outro em 2010, em época eleitoral. E em nenhum momento a gente utilizou um dia da pátria, um dia do povo brasileiro, o dia maior do nosso país por conta da independência, como instrumento de política eleitoral. E o presidente, ao invés de discutir os problemas do Brasil, tentar falar para o povo brasileiro como é que ele vai resolver o problema da educação, da saúde, do desemprego, do arroxo do salário mínimo, ele tenta falar de campanha política e tenta me atacar. Eu nunca vi, uma promiscuidade, uma falta de vergonha, uma falta de compostura, uma falta de honra tão extensas no centro do poder brasileiro. Termina o dia aliviado porque não morreram pessoas, porque, afinal de contas, o resto da democracia ainda nos permite ter a liberdade, de denunciar essas mazelas todas, mas profundamente entristecido com o que estão fazendo no Brasil. Triste Brasil que tem um presidente preocupado com a masculinidade enquanto o povo passa fome. Enquanto 5 milhões de crianças vão dormir hoje com fome, ele vai para o 7 de setembro, uma data histórica, 200 anos de independência, e não fala de um Brasil que precisa se unir, de um Brasil que precisa de família, de um Brasil que precisa gerar emprego para garantir dignidade para os nossos trabalhadores. Lamentável o personalismo, o populismo do nosso presidente da República. As manifestações de 7 de setembro começaram logo de manhã, em Brasília. O presidente Bolsonaro e autoridades participaram de um desfile cívico-militar. Depois, um ato reuniu apoiadores do presidente. Segundo o Palácio do Planalto, a esplanada dos ministérios recebeu 1 milhão de pessoas. O Palácio da Alvorada foi o ponto de encontro do alto escalão do governo. Quase todos os ministros estiveram presentes para um café da manhã. O público chegou para assistir ao desfile pouco depois de 6 horas da manhã. Kênia trouxe a filha. Eu acho importante porque é um ato cível e ela precisa conhecer a história do Brasil desde o começo e participar de momentos como esse faz parte da construção da nossa história no futuro também. Não bastasse madrugar, muita gente também viajou de vários estados brasileiros. Nós viemos do Sul em 20 pessoas, lá a gente perdeu em torno de 20 horas para chegar até aqui, Então é bem puxado, mas é muito gratificante, vale muito a pena.
O desfile começou pouco depois das 9 da manhã e durou aproximadamente 2 horas. Além do presidente Jair Bolsonaro, autoridades do Poder Executivo e o presidente de Portugal também estiveram presentes. Os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo não vieram. Diferentemente do que aconteceu nos outros anos, desta vez o 7 de setembro conta com a participação do agronegócio. Pela primeira vez, os tratores passam aqui na esplanada dos ministérios. Ao final das apresentações, Bolsonaro seguiu a pé para um trio elétrico, onde discursou para os apoiadores em frente ao Congresso Nacional. O Palácio do Planalto estima o público em 1 milhão de pessoas. A Polícia Militar do Distrito Federal não fez projeções. Em seguida, Bolsonaro embarcou para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a comemoração pelo 7 de setembro não foi no centro da cidade, como acontece tradicionalmente. O desfile aconteceu na orla de uma das praias mais famosas do mundo, Copacabana, na Zona Sul. É muito bonito, eu estava ansioso desde ontem para essa comemoração. Acredito que vai muito além de um 7 de setembro. É a luta pela democracia e pelo direito do povo. Várias famílias vieram completas acompanhar o desfile. Essa vontade da gente estar junto aqui é muito bonito. A gente olhar que tem velhos aqui, tem pessoas novas, tem crianças, tem brancos, negros, não importa, somos brasileiros e vamos curtir o nosso dia, é o dia da nossa pátria. Outra mudança este ano é que, em função da comemoração de 200 anos de independência do Brasil, os militares estenderam as atividades. São 8 horas de programação, pela orla, no espaço aéreo e no mar. A parada naval saiu da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, ainda pela manhã e percorreu as praias do Rio de Janeiro até chegar a Copacabana. Se juntou a inúmeros banhistas que aguardavam em motos aquáticas. A cada hora, salvas de tiros de artilharia eram disparadas do Forte de Copacabana. Uma bandeira brasileira gigante sobrevoou a praia e o público, pendurada no helicóptero. Os olhos também foram voltados para o céu para acompanhar as acrobacias da esquadrilha formada por oficiais da reserva da Força Aérea Brasileira e observar a demonstração de saltos de paraquedistas do Exército e da Aeronáutica. Nós precisamos festejar, a cada ano, festejar o 7 de setembro e durante o ano agir sempre lutando pela liberdade, pela independência do nosso Brasil. Vamos ver o que fizeram os candidatos a presidente no feriado de independência. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo Partido Liberal, chegou ao Rio de Janeiro no início da tarde. Bolsonaro fez um passeio de moto e no caminho foi saudado por apoiadores. O principal compromisso do dia foi em Copacabana. De acordo com os organizadores, mais de 1 milhão de pessoas participaram. No trio elétrico, Bolsonaro discursou por 16 minutos. Aconselhado pela equipe de campanha, o presidente evitou críticas mais contundentes ao Supremo Tribunal Federal nesse 7 de setembro. Jair Bolsonaro, que ainda vai visitar todas as regiões do país nessas 3 semanas antes das eleições, quer fazer uma comparação do governo dele com as administrações do Partido dos Trabalhadores. O povo entende o que nós fizemos pelas vidas, o que nós fizemos pela economia e o que o outro lado apresenta. É só fazer comparações entre o que eles fizeram e o que nós fizemos. O dia da candidata do MDB, Simone Tebet, começou com uma visita à Fazenda da Barra, em Jaguariúna, no interior de São Paulo. No local, a presidenciável participou das comemorações do Dia da Independência e discursou. Em seguida, a candidata visitou um centro de educação ambiental mantido pela Prefeitura de Jaguariúna. Tebet disse que, se for eleita, vai trabalhar na proteção do meio ambiente e para melhorar a educação do país. Essa escola ambiental, ela está pronta para receber os trabalhadores do campo, os proprietários rurais, explicando como é que a gente produz, preservando em pé
cada árvore que nós encontramos, os nossos mananciais, deixando limpo os nossos mananciais e os nossos rios. Então, estar aqui com as crianças, plantando hoje, num dia que é o da independência, a gente está mostrando exatamente o que a gente quer. Uma nova independência para o Brasil. Essa nova independência tem que começar agora, com educação de qualidade e desenvolvimento sustentável, ou seja, meio ambiente preservado. Pela manhã, o candidato do PDT, Ciro Gomes, participou de uma reunião em Mariana, região central de Minas Gerais. À tarde, fez uma transmissão ao vivo pela internet, direto de Ouro Preto. A coordenação da campanha de Ciro Gomes decidiu apostar em Minas Gerais como agenda do Dia da Independência, porque o estado é o segundo maior colégio eleitoral do país e estratégico para qualquer campanha presidencial. Desde a redemocratização, nenhum presidente chegou ao Planalto sem ter vencido aqui. E achei que estar em Minas Gerais era estar na fundação do Brasil. Está onde bate o coração brasileiro, porque Minas é um só tempo, é São Paulo no Triângulo Mineiro, Minas é Rio de Janeiro em Juiz de Fora, Minas é Nordeste no Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Uma série de Brasis convivem aqui, além da vitalidade política e cultural. Portanto, eu achei que era muito bom para mim e para aqueles que militam no simbólico, que eu comemorasse os 200 anos da independência junto àqueles que fundaram a independência do Brasil. Ciro Gomes falou sobre os impactos das mineradoras que atuam na região ao meio ambiente, defendeu a democracia e prometeu, se eleito, trabalhar para o fortalecimento da indústria do país. Pela manhã, a candidata do União Brasil, Soraya Tronic, fez caminhada na Feira de Artesanato de Embu das Artes, cidade da região metropolitana de São Paulo. A candidata conversou com apoiadores e destacou o trabalho das mulheres empreendedoras. À tarde, Soraya Tronic participou da reinauguração do Museu do Ipiranga e falou sobre o resgate da memória do Brasil nesse dia tão especial. Eu achei que foi providencial e trazer a memória do nosso país. Nós temos que resguardar as nossas tradições, a nossa memória, o conservadorismo, principalmente, em relação às instituições. É esse o principal conservadorismo que nós esperamos de todos os brasileiros, no sentido amplo de respeito à nossa pátria. Felipe Dávila, candidato do Partido Novo, também participou da reinauguração do Museu do Ipiranga e destacou a tradição democrática do país neste 7 de setembro. Nós não podemos esquecer que a independência foi o começo não só de um país independente, mas do primeiro governo livre e constitucional da América. O único país que tinha uma democracia funcionando plenamente. Um governo constitucional, parlamento com eleições livres, liberdade de imprensa, foi o Brasil. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, não teve agenda pública de campanha no feriado. Kelmon Luiz, do PTB, não divulgou a agenda. Apesar de não comparecerem às comemorações do 7 de setembro, os chefes dos 3 poderes se manifestaram sobre o 7 de setembro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que as comemorações deste 7 de setembro precisam ser pacíficas, respeitosas e celebrar o amor à pátria, à democracia e o Estado de Direito. O presidente da Câmara, Arthur Lira, escreveu: o 7 de setembro de 200 anos atrás continua ecoando nas ações e nos compromissos de todos. O Brasil independente é sempre o que olha para a frente. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, disse que há 200 anos demos início à construção de um Brasil livre e à histórica marcha pela concretização de nosso Estado democrático de direito. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, não participou do desfile e também não se manifestou sobre a data. Para os ministros do Supremo, os atos de hoje ocorreram dentro da normalidade. Não foi registrada nenhuma tentativa de ataque à sede do STF, que permanece isolada e protegida por um número 70% maior de agentes de segurança em relação ao 7 de setembro do ano passado. Agora vamos ver como foi o 7 de setembro dos candidatos ao governo de São Paulo. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, esteve na Avenida Paulista, onde participou das comemorações do bicentenário da independência do Brasil. Ele conversou e tirou fotos com apoiadores.
No discurso falou sobre a importância do 7 de setembro. A gente está celebrando um momento único, são 200 anos da nossa independência. Então é hora de fazer uma viagem pelo tempo. E lá no passado reconhecer o esforço dos nossos heróis que nos garantiam esse grande território. O governador de São Paulo e candidato do PSDB à reeleição, Rodrigo Garcia, visitou pela manhã o novo Museu do Ipiranga. Ele estava acompanhado de alunos da rede pública de ensino e trabalhadores que participaram das obras de restauração. Por isso nós estamos aqui celebrando o bicentenário, a poucos metros, onde há 200 anos Dom Pedro deu o grito de independência, valorizando o país que a gente tem hoje, um país ainda muito desigual, mas que dá oportunidade, pela liberdade, pela democracia, da gente encontrar um caminho de ser um país menos injusto. O candidato do Novo, Vinícius Poit, visitou pela manhã cidades do interior de São Paulo. À tarde, foi até o Museu do Ipiranga, onde participou das comemorações pelo bicentenário da independência. Fernando Haddad, do PT, teve a agenda de hoje cancelada por motivos de segurança. Segundo a assessoria do candidato, ele teria recebido ameaças em um grupo de aplicativo de mensagens, se fosse a Presidente Prudente, no interior paulista, onde participaria de um evento. Elvis César, do PDT, participou do desfile cívico de 7 de setembro em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Mais tarde, foi a um evento de música gospel na capital. Nos destaques internacionais, a polícia dos Estados Unidos prendeu um homem suspeito de atirar em várias pessoas na cidade de Memphis, no Tennessee. Ezequiel Kelly, de 19 anos, chegou a transmitir ao vivo numa rede social quando entrou em uma loja e atirou contra uma pessoa. Segundo autoridades, ele teria roubado um carro para escapar. Ainda não há informações sobre quantas pessoas ficaram feridas em toda a ação e nem a motivação deste crime. Aqui no Brasil, familiares das vítimas das chacinas da Candelária e Vigário Geral, no Rio de Janeiro, podem voltar a receber pensões do Estado. O Marcos Marinho tem os detalhes. Oi, Marcos, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você e para todos que acompanham o Jornal da Record. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou em discussão única o pagamento de pensões mensais e vitalícias para vítimas e também para parentes das vítimas das chacinas de Vigário Geral e da Candelária. Há quase 20 anos, eles tiveram os pagamentos cancelados. Agora vão receber até 3 salários mínimos, além do retroativo. Esses 2 crimes marcaram a história do Rio de Janeiro em 1993. Em Vigário Geral, 21 moradores foram mortos após a ação de um grupo de extermínio. E na Candelária, 8 jovens que estavam dormindo na rua também foram assassinados a tiros. Agora o texto segue para a sanção do governador. Salsi. Obrigada, Marcos. O Superior Tribunal de Justiça reduziu a pena de 3 condenados pelas mortes da chacina de Unai, em Minas Gerais, em 2004. A Virgínia Nalon já está aqui com a gente, ela tem os detalhes desta decisão. Oi, Virgínia, boa noite para você. Oi, Salso, boa noite. A 5ª turma do STJ entendeu que foi inadequada a qualificadora de homicídio mediante pagamento ou promessa de recompensa. Com a retirada desse item, Norberto Mânica, um dos mandantes da chacina, teve a pena diminuída de 98 anos para 56 anos. José Alberto de Castro, acusado de ser intermediário na chacina, teve a pena reduzida de 58 anos para 41. Já para Hugo Alves Pimenta, empresário envolvido na contratação de matadores, deverá cumprir 27 anos de reclusão. Antes, havia sido condenado a 31. Em 2004, 3 auditores fiscais e motoristas foram assassinados em uma emboscada na zona rural de Unai. Os servidores investigavam trabalho escravo em fazendas da região. Salsi. Obrigada, Virgínia. Cientistas israelenses identificaram 2 anticorpos que podem neutralizar todas as variantes conhecidas da Covid-19. A descoberta pode eliminar a necessidade da aplicação de mais doses de reforço. Segundo o estudo, a eficácia dos anticorpos contra a variante Ômicron pode chegar a 92%. Já contra a Delta, 97%. Israel vacinou cerca de 66% da população. Os países do continente americano se tornaram o epicentro do surto de varíola dos macacos, com o maior número de casos no mundo. O correspondente Vandrei Pereira tem mais informações. A região das Américas já registrou mais de 30 mil casos da doença, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde.
Os Estados Unidos lideram o ranking mundial com mais de 60% das infecções. Em seguida estão Brasil, Peru e Canadá. Embora o número de casos seja maior entre homens adultos, a doença já contaminou 54 crianças e adolescentes na América Latina. A organização fez um acordo com um laboratório dinamarquês para fornecer 100 mil doses das vacinas contra a varíola dos macacos aos países da região. Mas o órgão insistiu que os imunizantes só complementam outras medidas como testes e rastreamento de contatos. Bem, por enquanto, a OPAS não recomenda uma vacinação em massa. De Orlando, Vandrei Pereira. E há 2 meses, o Brasil confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos. Hoje, São Paulo responde por 60% dos casos no país. A Giovana Rizardo traz agora um panorama do avanço da doença no estado. Giovana, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. O primeiro registro no país foi aqui na cidade de São Paulo e 60 dias depois, praticamente, já são 2.300 casos aqui na capital paulista. A informação é do boletim diário divulgado neste feriado. Mais de 90% dos pacientes são homens com idades entre 19 e 49 anos. Os pacientes contaminados e pessoas próximas ficam isolados em casa e são acompanhados. São raros os casos de internações. Agora, no estado, já são mais de 3.200 registros, o que quer dizer que cada 10 casos no estado, 7 estão na capital paulista. A varíola dos macacos é transmitida por vírus e através do contato físico. E os pacientes estão sendo atendidos nas unidades básicas de saúde e também nas unidades de pronto atendimento. Salsi. Obrigada, Giovana, pelas informações. Agora voltamos aos destaques internacionais, porque no Canadá, o segundo suspeito de matar 10 pessoas a golpes de faca morreu depois de ser preso pela polícia. Myers Sanderson teria tentado se matar antes de ser detido pelos agentes. O outro suspeito de participar do ataque foi encontrado morto na segunda-feira. As vítimas moravam em uma vila indígena na região central do país. Os ataques foram cometidos em 13 locais. O exército ucraniano retomou várias localidades que tinham sido ocupadas pelas forças russas na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. A informação foi divulgada pelo presidente do país, Volodymyr Zelensky. Desde a semana passada, as forças ucranianas realizam uma contraofensiva em várias regiões dominadas pelos russos. Na região da Crimeia, a Ucrânia assumiu a autoria de bombardeios feitos no mês passado a bases russas. O Kremlin alertou que qualquer ataque contra o local, que foi anexado por Moscou em 2014, resultaria numa retaliação em massa. E no Japão, só agora os guias turísticos começam a retomar o trabalho. É que o país aliviou as medidas para a entrada de turistas estrangeiros. Então vamos até lá conversar com a Silvia Kikuchi, que traz os detalhes. Oi, Silvia, boa tarde para você aí. Olá, Salsi. A partir desta quarta, o Japão permitiu a entrada de 50 mil turistas estrangeiros por dia. E não é mais obrigatória a contratação de guias turísticos na compra da passagem. Eles podem ser contratados depois da chegada no país, o que facilita todo o processo. Aqui em Tóquio, os guias turísticos licenciados já retomaram os treinamentos. Também a partir desta quarta, as pessoas com 3 doses da vacina contra a Covid não precisam mais apresentar o certificado negativo, que era exigido 72 horas antes do embarque. O Japão ainda diminuiu as restrições contra a Covid. Os pacientes assintomáticos com a doença estão autorizados a sair de casa. Salsi. Obrigada, Silvia. Nos Estados Unidos, ao menos 4 pessoas morreram por causa de incêndios florestais que atingem a Califórnia. No sul do estado, o fogo começou na segunda-feira e já queimou cerca de 4.000 campos de futebol. Mais de 1.000 moradores receberam ordens para deixar as próprias casas. Já no norte, as chamas destruíram mais de 100 propriedades. Cerca de 4.000 bombeiros trabalham para apagar ao menos 14 grandes incêndios em todo o estado. A Califórnia passa por uma onda de calor com temperaturas acima dos 40 graus.
De volta ao Brasil, 196 mil brasileiros vão receber valores de até R$60 mil do pagamento dos precatórios. São dívidas de ações que já correram na justiça e que os governos já não podem mais deixar de pagar. Maria de Lourdes trabalhou por 30 anos como servidora pública. Por 25 foi professora e diretora de uma escola municipal em São Paulo. Quando ainda trabalhava, descobriu um câncer. Ela pediu isenção remunerada de 5 anos durante o tratamento. Depois disso, a prefeitura suspendeu o benefício. Conversei com 2 médicos na segunda vez, aí eles falaram que eles me ouviram tudo e não falaram nada. Aí no Diário Oficial eles me deram negada a isenção. A lei fala na doença câncer, ela não fala em graduação da doença, não é? Então, nesse sentido, eu me senti injustiçada. A professora contratou um advogado e depois de 5 anos, a justiça deu ganho de causa a Maria de Lourdes. Ela recebeu um bom dinheiro da Prefeitura de São Paulo. Guardar um pouquinho para a velhice, né? Os precatórios são dívidas do governo federal, dos estados e das prefeituras, iniciadas em processo na justiça e sem possibilidade de recurso. O poder público precisa pagar. O problema é que normalmente demora. Em agosto, o Conselho da Justiça Federal liberou o pagamento de precatórios para 2022. Os valores serão depositados pelos tribunais regionais federais. E a maioria dos beneficiados recebe o dinheiro agora, em setembro. A previsão era que o governo destinasse mais de 30 bilhões de reais para pagar os precatórios em 2022. Mas neste ano o total liberado será bem menor porque a PEC dos precatórios estabelece limites para gastos com ações judiciais. A verba liberada será de 25 bilhões de reais. Serão beneficiados mais de 196 mil pensionistas e aposentados do INSS, além de servidores federais que venceram ações na justiça contra o governo. O teto para o pagamento dos precatórios será de R$60 mil. E agora o futebol. O Flamengo venceu o Vélez Sarsfield da Argentina e confirmou a classificação para a final da Libertadores. O Vélez foi para cima porque perdeu o primeiro jogo em Buenos Aires por 4-0, até que conseguiu o gol com Lucas Prato. Mas daí para frente o Flamengo tomou conta da partida e empatou com Pedro. O artilheiro chegou a 12 gols nessa Libertadores. O segundo também teve participação de Pedro. Ele serviu Marinho, que driblou o zagueiro e fechou o placar, 2-1. Flamengo e Atlético Paranaense vão fazer a final da Libertadores no dia 29 de outubro, em Guayaquil, no Equador. Em outro jogo, Atlético Mineiro e RB Bragantino abriram a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando no Mineirão, o Atlético saiu na frente com Ademir completando o cruzamento da direita. Ainda no primeiro tempo, o RB Bragantino chegou ao empate. Aderlan fez boa jogada, depois quase perdeu a bola, mas ainda conseguiu concluir para o gol. Final 1-1, o Atlético Mineiro se mantém na 7ª colocação do campeonato e o RB Bragantino permanece no 11º lugar. E a abertura da fase de grupos da Liga dos Campeões teve muitos gols. Richarlison, da seleção brasileira e que deve estar na Copa do Mundo deste ano, garantiu a vitória do Everton da Inglaterra. O ex-jogador do Fluminense fez de cabeça os 2 gols contra o Olympique de Marselha, da França. Atual vice-campeão da Liga, o Liverpool levou uma goleada do Napoli, da Itália. Mesmo com os brasileiros Alisson, Fabinho, Firmino e Arthur em campo, o time inglês acabou derrotado por 4-1. Também na Itália, mas em Milão, a Inter foi derrotada pelo Bayern de Munique. Os alemães dominaram a partida e venceram por 2-0. No mesmo grupo, o Barcelona foi implacável contra o Vitória Pilsen, da República Tcheca. Contratado nessa temporada para ser o artilheiro da equipe, o polonês Robert Lewandowski vem cumprindo o papel esperado. Marcou 3 vezes na vitória do Barça por 5-1. Já no duelo entre Atlético de Madrid e Porto, todos os gols saíram nos acréscimos. O gol da vitória dos espanhóis saiu aos 55 minutos do segundo tempo. Este foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 da manhã, na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.